Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe esse dia na tua vida. Agradeça a Deus por você ter se levantado nessa manhã e estar em pé aí onde você está agora, na sua empresa, na sua casa, no seu comércio, no seu negócio, nos seus caminhos, vivendo mais um dia de vida que Deus permitiu que eu e você vivesse. Porque todo dia que a gente acorda, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, não reclamar. Não ficar bravo com a situação que está acontecendo, às vezes, com as coisas que está. Porque todo mundo, todo ser humano nessa terra, seja crente ou não seja cristão, ele passa por problema, ele passa por luta. Aqueles que trabalham, aqueles que saem todo dia para levar o pão para dentro da sua casa, eles enfrentam problema, eles enfrentam dificuldade. Mas a gente tem que clamar a Deus e pedir socorro a Deus, porque Deus é um socorro bem presente na minha vida e na tua vida. Os cristãos, ele tem Deus para clamar por ele, tá entendendo? Para pedir ajuda dele e ele descer e livrar a gente da situação difícil, do perigo, das coisas ruins que possam acontecer com a igreja dele, com o povo que adora ele, amém? Não dizendo que crente é intocável, não. O crente, ele tem que estar sempre na presença de Deus, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus que guarde e proteja ele, por onde ele andar e por onde ele for, amém? É assim que o cristão vive na terra. E orando pela vida daqueles que não são crentes também, daqueles seu vizinho, da sua vizinha, daquele povo que está ao redor de você. Nunca escarneça dele, nunca critica a vida dele, porque se ele estiver falando alguma coisa errada, porque todos nós um dia erramos. Todos nós um dia pecamos. Mas Deus teve misericórdia de mim e de você e nos perdoou, tá entendendo? Então a gente não pode ficar criticando a vida dos outros, temos que orar. O mínimo que você pode fazer é orar pela vida daquele que está no pecado, fazendo as coisas erradas, fazendo coisas na ignorância, como a gente um dia também viveu nessa ignorância. E Deus não quer que a gente fique julgando, que a gente ore, interceda, porque Deus tem o poder de libertar ele também e trazer ele para a presença dele e ele ser um servo de Deus e uma serva de Deus. No capítulo, glória a Deus, no livro de João, no capítulo 6, eu vou ler aqui do versículo 44 ao 51, que diz assim, ó, João 6, não é a epístola de João, é o Evangelho de João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 44, glória a Deus, ao 51, que diz assim, ó, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é Jesus falando, tá entendendo, irmão? Que se Deus não trouxer a pessoa para a presença de Jesus, para ser salvo, para ser liberto, ninguém vai sozinho, irmão. Para aquelas pessoas que hoje estão no pecado, estão fazendo as coisas erradas, a gente tem que estar orando por ele, para o Espírito Santo convencer o coração dele, porque ele sabe que ele está fazendo errado. Não precisa ninguém dizer, julgar a vida dos outros, ficar jogando pedra na pessoa que está fazendo a coisa errada, que ela sabe que está fazendo errado. Ela sabe que o que ela está fazendo não é certo. Mas o Espírito Santo tem que convencer essas pessoas de vir à presença de Deus e se arrepender e aceitar Jesus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se o Pai não trouxer, irmão, ninguém vem a Deus por livre e espontânea vontade, porque o pecado prende a pessoa nesse mundo, prende a pessoa nas coisas erradas e não deixa ela se libertar dali. Se Deus não libertar, ninguém liberta. Por isso que Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre. Aí diz assim, ó, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade te digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, tá entendendo? Então você vê aqui que Jesus vai detalhando as coisas, tá entendendo, irmão? Não que ninguém já viu a Deus, mas aquele que é de Deus, aquele que desceu de Deus, Jesus falando naquela época, esse tem visto o Pai. Hoje a gente tem visto a Deus pelas obras maravilhosas que ele faz na nossa vida, pela libertação. Hoje a gente tem crido em Deus pela a libertação, a salvação que ele nos concedeu, o livramento da ira futura, tá entendendo? De morrer no pecado, morrer na ignorância e ter a alma convertida para o inferno. Então Deus, ele quer que a gente, todos nós, todo ser humano aceite a ele, todo ser humano
abrace ele e peça perdão e se salve nele, porque se não for assim, irmão, ninguém é salvo, ninguém é liberto, não. Ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Paulo, lá naquele cancele lá, quando Paulo, o anjo veio de madrugada e balançou aquela cadeia, e todos os presos ali foram libertos. E quando o carcereiro chegou ali, temendo, porque o preso se soltou, e aquelas pessoas ali ele ia pagar o preço por causa da vida daqueles homens que fugiram, que ele achou que tinha fugido. Paulo disse, não tema, porque todos nós estamos aqui. Mas crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Porque ele perguntou para Paulo, o que é que eu faço, Paulo, para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então crê em Jesus Cristo, irmão. Crê na palavra de Deus. Em nenhum outro caminho, em nenhum outros deuses estranhos você vai encontrar salvação. Você vai encontrar paz, vai encontrar libertação. Porque paz e libertação, salvação só está em Jesus Cristo. Quando Jesus coloca a paz dele dentro de você, ela te dá todo entendimento para você tomar atitude, para você tomar sua decisão, tá entendendo? E não cair em armadilha e laço do inimigo. Deus livra, irmão, Deus liberta o homem e livra ele nos caminhos que ele anda, nos caminhos que ele vai. Deus guarda, Deus protege, porque Deus te ama, tá entendendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, tá entendendo? Para que morresse por todos nós, para que a gente fosse salvo em Jesus Cristo. No verso 48 diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, tá entendendo? Aqueles homens ali questionando com Jesus, dizendo que os pais dele, na época lá, aquele povo que saiu do Egito, comeram o maná no deserto e comeram o pão da vida. Jesus disse, não, eles comeram o maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais morrerá, porque Jesus disse que a gente vai viver eternamente. Não é morrer nessa vida aqui não, nessa vida aqui um dia todos nós vamos sair dessa terra aqui, vamos embora. Não sabe quando e nem como, mas uma hora a gente vai embora daqui. E Deus sabe o dia e a hora. Mas a gente tem que continuar lutando, tem que continuar crendo, confiando no Senhor Jesus, que no dia que a gente sair daqui, a gente tem uma vida eterna com Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito, tá entendendo? De você ver uma vida aqui bem, você ver uma vida abençoada, de você ver uma vida protegida e guardada debaixo da mão de Deus. E no dia que você sair dessa terra, você tem uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas não entendem às vezes essas coisas, mas Deus está querendo que você tenha esse entendimento hoje. Aí diz assim, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Aí diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, tá entendendo? Jesus está dizendo aqui, aquele que comer de mim, ele come da minha carne, do meu corpo, porque Jesus disse que o corpo dele era carne, e o sangue dele era bebida, tá entendendo? Para a pessoa beber, comer e se alimentar. O sangue purifica a tua alma. E o pão purifica teu corpo, santifica teu corpo, para que você não venha se envolver com o pecado, não venha se envolver com a prostituição, com as coisas desse mundo. E Deus purifica você, corpo, alma e espírito, para que você esteja na presença dele, santificado e protegido por ele. Porque quando o homem aceita Jesus, que ele nasce da alma e do espírito, ele é uma nova criatura na presença de Deus. As coisas do passado vai ficando para trás e Deus vai renovando você todo dia para que você seja uma nova criatura, para que você seja uma pessoa que tenha sempre uma palavra nova para falar para aquela pessoa que está do seu redor, que está do seu lado, seu vizinho, sua vizinha, sua família, seus parentes, no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio. Você tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para dar vida àquela pessoa que está precisando de ouvir uma palavra tua. Porque tem muita gente sofrendo, irmão, tem muita gente sofrendo do pecado, muita gente preso na depressão, na opressão, na angústia, no pânico, tá entendendo? De ter medo de tudo e não sabe como se libertar. Mas a gente sabe que a única libertação para essas pessoas está em Jesus Cristo. E nós temos que orar por eles. Como um dia oraram por mim e oraram por você, nós temos também que apresentar ele a Deus em oração, para que eles também venham encontrar salvação. Não criticar a vida de ninguém, não murmurar, não julgar ninguém, porque Deus não quer. Deus não chamou a gente para julgar, Deus chamou a gente para pregar o Evangelho e salvar a alma para o reino dele. Então, o objetivo desses vídeos, o objetivo desse canal que eu abri aqui é para que qualquer pessoa que ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, se converta, se liberte, saia da opressão, saia da angústia,
saia da tristeza, tá entendendo? Porque a gente vive orando de dia e de noite para que as pessoas sejam libertas, sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Você que já é crente, seja abençoado, seja guardado, seja protegido. Você que não é crente também, seja livre e liberto em nome de Jesus Cristo. Tome posse da sua bênção nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Receba essa palavra no seu coração com alegria, porque Deus está te dando livramento aí hoje, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem, Pai, que ainda não conhece o Senhor, não é cristão, mas está ouvindo essa palavra, Pai. Que ela saia desse vídeo abençoada, meu Deus. Que ela saia desse vídeo livre da angústia, da tristeza, da opressão, da depressão, do símbolo de pânico, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta essa alma, Pai. Cura aquele que está no hospital desenganado pelos médicos, meu Deus, com doenças malignas. Cura ele, Pai. Liberta ele em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, Pai, dessa irmã, dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a Tua palavra, Pai. Abençoe, meu Deus, a empresa dela, o comércio dela, o trabalho que ela faz para ganhar seus pão todos os dias, meu Deus, para levar para sua casa, Pai. Que ela saia todas elas, saia desse vídeo hoje abençoado e justificado. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, crendo na vitória de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?